A dor da queda de cabelo, a força da superação. O transplante capilar feminino é o renascimento da autoestima. Começa aqui, começa agora, mais um programa Câmera Brasil. Doutora Andressa, muito obrigado por ter aceito o convite, de dar as melhores, e tenho certeza que serão as melhores informações possíveis para falarmos sobre esse universo feminino, da valorização da autoestima. E primeiro eu quero que a senhora se apresente e fale um pouquinho da sua experiência profissional, como tudo começou e por que a senhora é grande referência aqui no Paraná. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né, da TV Cultura, né, que bom estar aqui com vocês, né. E então meu nome é doutora Andressa, sou Andressa Dallarme, na verdade eu sou cirurgiã e trabalho com transplante capilar já faz algum tempo, né. A minha formação, na verdade, eu fiz a formação aqui no Brasil, depois tive a oportunidade de fazer diversos cursos na área de transplante capilar, não só masculino como feminino, transplante de sobrancelha fora do país, em Israel, na Turquia, diversos cursos, né? E trabalhei bastante fora do país nessa área. E aí faz uns 2 anos, 3 anos que eu retornei para cá com técnicas novas, na verdade, né? Então nos apresente o que leva uma mulher a buscar o transplante capilar. Quando chega a hora que ela tem essa oportunidade ou pensa em fazer o transplante capilar? Então, geralmente as mulheres tendem a fazer o transplante capilar após sucessivos tratamentos sem resposta, né? E, geralmente a mulher inicia fazendo tratamentos clínicos, às vezes suplementação com vitaminas, aplicações no couro cabeludo de medicamentos, uma série de outros tratamentos que elas procuram, né? E aí, após não haver resultado, então elas procuram o transplante capilar feminino, né? O transplante capilar feminino, então, é repassado como uma opção, como se fosse a última, né? Isso, para aquelas pacientes que realmente não tiveram resposta ao tratamento clínico. A maioria tem, né? E por mais que não tenha total melhora do quadro, é importante fazer esse tratamento clínico antes para depois poder fazer um transplante, e você vai ver que o resultado vai ser bem melhor quando a gente já tiver feito um tratamento clínico antes do que simplesmente sem nenhum tratamento anterior, né? Eu sei que a senhora faz transplante capilar feminino, Isso. masculino, a senhora faz barba, sobrancelha, mas vamos deixar hoje para falarmos sobre as mulheres. Tá certo. Quais são os impactos emocionais e sociais da perda de cabelo para o universo feminino? Então, o cabelo para a mulher é o símbolo da feminilidade, né? É o símbolo da feminilidade, na naturalidade. Então, a perda capilar, a rarefação capilar é uma coisa que impacta diretamente a parte emocional das mulheres, né? Atrapalha principalmente não só, mas na segurança. Não só profissionalmente, mas principalmente também na vida pessoal, né? A autoestima. Então a mulher acaba ficando um pouco, às vezes, mais retraída, e tem pacientes que vêm aqui que já apresentam quadros de depressão, né? E de alguma alteração já psicológica, né? E isso é muito importante estar tratando enquanto for fazer também o procedimento, né? Quais são hoje, doutora Andressa, as principais técnicas utilizadas no transplante capilar? E explique quais são, porque o público quer saber. Certo. Então, hoje a gente usa mais a FUI, né? Qual a diferença? Mais antiga era a FUT. A FUT era aquela técnica que a gente retirava parte do couro cabeludo e depois ficava uma cicatriz naquela região onde era a área doadora, né? E a FUI, a gente já tira folículo por folículo e reimplanta. Essa é basicamente a diferença, né?
Dentro da técnica FUI, nós temos subtécnicas, né? Por exemplo, long hair, em que a gente não precisa raspar a área doadora e a gente só com mínima raspagem, alguns fiozinhos, a gente já consegue retirar esses fios e implantar de forma longa esses fios. Então a gente já tem um pré-resultado, a mulher depois que termina o transplante já consegue ver como vai ficar esse resultado, né? Então isso ajuda bastante. Explicando para vocês também aqui, que acho que me ajudou para você também, a questão da área doadora, né? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, ué, mas e a área doadora? Né? Porque aonde que é? Geralmente é na região da nuca, né? Por que na região da nuca? Porque o nosso cabelo, ele tem origem embrionária diferente. Então essa região aqui atrás da nuca, quando nós retiramos esses folículos, eles não são sensíveis a hormônios, né? Então quando a gente retira eles e coloca nessa parte, assim, no topo da cabeça, nessa parte frontal, eles não caem, porque eles não têm ação hormonal. Ao contrário dos cabelinhos que a gente tem nessa região, que caem por ação hormonal ou por outro tipo de patologia, de doença, né? Existem tratamentos hoje especializados, eu sei que a senhora é especialista nessa área, né? Que pode evitar o transplante ou não necessitar de fazer o transplante? Existe, se a gente conseguir, dependendo do que o paciente apresenta, qual é o diagnóstico, né? Por que ele está tendo essa perda de cabelo? Por que a paciente está tendo essa perda de cabelo, né? Qual é a origem? Essa é a parte mais importante. Então é importante a gente salientar aqui por que a paciente está perdendo o cabelo, né? Qual a causa da queda de cabelo? É uma queda de vitaminas, questão hormonal, um estresse que aconteceu com ela, uma doença imunológica, alguma coisa. Então, tudo isso vai fazer com que a gente direcione essa paciente para o tratamento mais adequado, né? E aí a gente tem sim outros tratamentos, uma gama de tratamentos que a gente pode fazer antes do transplante capilar, né? Para poder evitar a perda sucessiva desses cabelos, né? Existe alguma nova tecnologia promissora ou inovadora? Existem vários estudos já sendo feitos, né, a respeito de novas tecnologias, novas técnicas de implante, né, principalmente, inclusive, já pesquisas mostrando que é possível, às vezes, replicar os folículos em laboratório para poder implantar novamente no paciente. São pesquisas ainda, estão em fases de teste, né, mas já são terapias promissoras que vão ajudar a recuperar aí, né? Quais são os exames necessários, doutora, antes de fazer esse tipo de procedimento como o transplante capilar? Então, a gente procura sempre fazer uma avaliação completa dos pacientes, antes de iniciar o transplante capilar, né? O que a gente faz? A gente faz uma tricoscopia, que é uma avaliação, a gente pega o microscópio e avalia o couro cabeludo do paciente mesmo. Nós temos também outros exames laboratoriais, né, que é muito importante, todas as condições clínicas, é feita uma história completa, minuciosa desse paciente, para a gente ver se ela não tem associação com alguma outra doença ou com alguma outra deficiência, né, nessa queda de cabelo. E outra coisa importante também é a questão que existem algumas doenças que impedem com que a gente faça o transplante capilar. Então também não é todo mundo que pode fazer transplante capilar, né? Então é importante a gente avaliar isso. Toda mulher com queda de cabelo pode fazer o procedimento? Não, infelizmente não é toda mulher, né? Existem alguns tipos de doença do couro cabeludo que nos impedem de fazer o transplante, né? Como, por exemplo, a alopécia frontal fibrosante, né? Se a gente for fazer, dá para fazer? Dá para fazer, mas não é certeza que esses folículos vão ficar, porque a pessoa já tem uma questão imunológica ali na região do couro cabeludo que vai fazer com que esses folículos caiam novamente, né? Então não é todas as pacientes que estão indicadas a fazer.
Doutora, gestante, ela pode fazer o procedimento ou pode fazer o tratamento capilar? Então, o procedimento do transplante a gente não recomenda fazer na gestante, né? Por uma série de alterações hormonais e pela própria segurança do feto, né? Então a gente não recomenda. Com relação aos tratamentos capilares, existem alguns tratamentos que é possível fazer durante a gestação, sempre depois do primeiro trimestre, né? Nunca antes do primeiro trimestre. E o pré e o pós-operatório? Fale sobre as dicas que tu deve dar, né? Certo. Então, no pré-operatório, geralmente a gente pede para os pacientes estar fazendo uma avaliação, né? Os exames laboratoriais, a gente analisa tudo minuciosamente. Após isso, então, a gente pede para o paciente parar de tomar algumas medicações, geralmente medicações que alteram a coagulação do sangue, né? Que fazem com que sangre mais no momento da cirurgia. Então, a gente pede para que elas retirem e pede para que essas pacientes, 1 ou 2 dias antes, tá? Elas tenham uma alimentação mais leve, né? Procurem evitar de fazer exercícios muito intensos, né? Descansem, tenham uma dieta um pouco mais leve no pré-operatório, né? Doutora, sobre o pré e o pós-operatório, é uma dúvida que o público quer saber, né? O pré, porque vai se preparar, né? E o pós-operatório, que é o receio, né? Como que eu vou ficar, como que é o preparo disso tudo? Então, o pré-operatório a gente geralmente recomenda às pacientes que tirem algumas medicações, né? Que elas usam, que elas evitem exercícios excessivos no pré-operatório, que se alimentem bem de forma leve, né? E a gente recomenda que venha um pouquinho antes no consultório para a gente fazer o preparo. No pós-operatório, então, a gente dá várias dicas para paciente, porque os primeiros dias são os mais importantes. Então, nesses primeiros dias, não é recomendado que a paciente se exponha à luz solar, que faça exercícios de grande intensidade, por causa dos folículos, né? Elas fazem o transplante, ficam 3 dias em casa, no 3º dia elas retornam aqui para a gente lavar a cabeça. E quando a gente lava a cabeça delas, aí a gente já está todas as recomendações pós-operatórias. Eu queria fazer uma pergunta agora que eu acho que deve ser muito interessante para quem nos assiste. Em quanto tempo é possível ver esses resultados? Os resultados do transplante a gente vai começar a ver no 3º mês, mas resultado mesmo a partir do 6º. Isso. E a felicidade dessas pessoas? A senhora que tem experiência e já viu os pacientes, sabe, saltitantes de alegria, né? Então é muito gratificante ver os resultados, né? Porque elas vêm, tem algumas até que se emocionam, sabe? Porque é emocionante mesmo ver a recuperação da autoestima, elas vêm felizes, alegres, né? Vêm conversar, agradecer, né? Dizer muito obrigado por recuperar, porque elas não imaginavam que ficaria tão bom, né? Lembrando que o transplante capilar feminino ele tem algumas particularidades, né? Conta. Quais são, né? Não é como o transplante, geralmente para a mulher a gente tem uma direção correta de colocar os fios, um ângulo certo para colocar os fios. Isso é uma coisa importante, né? Isso é uma coisa extremamente importante para ficar na direção correta, no ângulo correto em que a gente vai implantar esses fios, né? Então tudo isso faz com que o conjunto, né, no final elas venham agradecer mesmo, porque realmente fica bem interessante. E qual a importância de procurar um especialista para não cair nas mãos de maus profissionais? Né? É muito importante ter alguém que tenha nome, né? Eu estou falando porque às vezes as pessoas estão aqui em Curitiba, no Paraná, mas moram em outras regiões. Então essa é até uma dica para eles, né? Sim. Qual o cuidado que deve ser tomado? Eu sempre recomendo, então, estar procurando médicos especialistas, médicos que sejam especialistas em transplante capilar, né? Referências, né? Porque para evitar que aconteça, né? Que a gente não tenha um resultado, às vezes, tão esperado, né? Doutora, deixa uma mensagem para quem está perdendo o cabelo, ou que está receoso em perder o cabelo e quer uma ajuda. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, né?
E quero dizer para vocês, então, que tem solução, tá? Que tudo é possível. Se você está perdendo cabelo, começou a perder cabelo, está com falhas, venha nos procurar, porque nós conseguimos ajudar você a resolver esse problema, sim. Seja com tratamentos clínicos, tratamentos orais, tratamentos de injeção de medicamentos no couro cabeludo, ou até mesmo o transplante, a gente vai conseguir te ajudar nisso. E qual é a forma de contato? Onde que vai achar a doutora? Então, eu vou deixar aqui, então, para vocês, então, o nosso contato, o nosso QR Code, aqui tem o nosso WhatsApp, para que vocês entrem em contato, né? E quando vocês entrarem em contato, sempre terá alguém, então, para estar aí atendendo vocês com todo carinho, né, na clínica. Muito obrigado, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Se você é daqueles que convive há muito tempo com a prótese móvel, a popular perereca, com toda certeza, constrangimento você tem passado, insegurança, não tem se alimentado bem e precisa de uma boa solução. Sem falar da parte estética, não é mesmo? Vamos falar sobre a implantodontia agora, com a referência profissional do Dr. Jefferson Formaggio. Então, doutor, é bem isso mesmo? O pessoal se acanha bastante e muitas vezes perde qualidade de vida? Com certeza. As pessoas perdem qualidade de vida, às vezes se relacionar com as pessoas, em churrasco, em festa de família, às vezes por a perda de um elemento dentário ou de mais dentes. Isso é um problema muito sério, que dá o problema da fonação, da estética e da autoestima. Então, e é uma coisa fácil de você conseguir resolver. Às vezes com uma parte cirúrgica muito simples, uma instalação de um implante, 2 implantes, 3, você consegue solucionar o problema estético da pessoa com facilidade. Não só às vezes o implante, mas como você tem outras opções de tratamento. Você pode às vezes uma prótese removível, uma prótese fixa, mas o implante é o que vai ser mais confortável para o paciente. Quando falamos em implante dental, em que situações ele é indicado? Indicado o implante para quem tem perda de um ou mais dentes. A finalidade do implante ele é recompor a raiz que você perdeu. Ele vai ser instalado intraósseo e acima dele você vai confeccionar a parte de prótese. Então a finalidade basicamente é essa. Ele vai ser um meio para que você consiga recompor sua mordida. Qual a diferença entre implantes e outras opções como próteses móveis ou pontes? Então, o implante ele é fixo, ele é instalado intraósseo. As próteses fixas elas são feitas por preparo, desgaste dos dentes. E as próteses removíveis são aquelas famosas que vêm os ganchinhos presos nos dentes. Então, para você ter melhor conforto, é o implante dentário. O senhor poderia citar quais são os principais benefícios do implante? O implante tem vários benefícios, muito. O primeiro deles é o conforto. Você não usar uma prótese removível, vamos supor, você está usando uma dentadura, aquela dentadura está solta na sua boca, dificuldade para mastigar, dificuldade para falar, esteticamente aquilo não está bonito para você. Então o que você vai fazer? Você faz uma quantidade lá de 4 implantes, 5 implantes e consegue recuperar a tua mordida, a tua autoestima sem problema nenhum, sabe? Então ele só vem ao bom, não tem nada que prejudique a questão do implante, ele é a solução altamente indicada e rápida de fazer. Sabe, muito rápida. Eu fico imaginando assim um país tropical como o nosso, né, que adoramos comer um bom churrasco. A pessoa que não tem essa segurança, ela sofre bastante e perde o sabor da vida. Às vezes, talvez num banho de piscina do mar, o medo da prótese cair. E a sensibilidade, doutor, como é que fica? Olha, você está falando até uma coisa aqui que a gente já sabe que já aconteceu, já de conhecidos de estarem na praia e perderem a prótese na hora que estarem tomado umas a mais lá e perderem a prótese, perdeu, né? Porque aquela prótese estava mal adaptada e por algum motivo. O implante entra exatamente por aí. Ele vai fazer uma prótese para você fixada, parafusada, né? Que você vai ter segurança. Você vai poder comer teu churrasco, participar das reuniões de família,
você come de tudo sem problema nenhum. Não tem nada que vai contraindicar para você o implante. E ele impacta na estética do sorriso e na autoestima do paciente? Impacta muito, impacta demais. Impacta, nossa, a gente está acostumado aqui no dia a dia a atender os pacientes que vêm com prótese removível, às vezes usam a prótese há muitos anos e aquilo para eles vira uma consternação. Quando você consegue tirar e o paciente coloca uma prótese sobre implante, esteticamente muda, é muito bacana. Até não só um protocolo, mas às vezes uma parte estética que você faz anterior ali, com vários implantes, é muito bacana. Às vezes a gente até se motiva quando o paciente sai da cadeira e diz: nossa, hoje eu completei o meu sonho, aquilo que eu queria na minha vida. Doutor, quais são as tecnologias mais modernas utilizadas atualmente nos procedimentos de implante? Bom, vamos lá. Na parte de implante hoje você tem as cirurgias guiadas, né? Então essa cirurgia você vai fazer os exames tomográficos, é feito um protótipo, esse protótipo ele é criado um guia cirúrgico, tudo isso feito com computador e com guias digitais. Esse protótipo vai para a intraoral, é feito o implante, esse implante instalado lá, ele não tem corte, ele é feito direto, ele é um guia cirúrgico, ele é feito direto ali, instalado na boca do paciente, não tem corte, reduz o tempo cirúrgico, fica muito mais fácil do paciente. Além disso tudo, o paciente pode fazer essa cirurgia desse formato, com toda essa tecnologia, com anestesia geral. Uma anestesia aqui, a gente chama aqui de uma anestesia assistida, onde o paciente vai ter o seu relaxamento, vai ter todos os comandos que a gente vai dar para ele ao mesmo tempo, e vai sair daqui, ele praticamente faz a cirurgia e ele não vai lembrar que ele fez aquela cirurgia. Ela é muito cômoda, é muito tranquilo para o paciente, favorece muito. Nós vamos fazer as instalações dos implantes, fazemos as próteses e depois nós trabalhamos com o prognóstico. O paciente não terminou aqui, ele fez toda essa parte de cirúrgica, fez a instalação de prótese e ele foi embora. Não, ele vai estar sempre aqui com a gente, está fazendo suas revisões, a gente sempre está entrando em contato com ele para que ele possa vir aqui e a gente está acompanhando como é que está o andamento daquele trabalho que nós executamos para ele. O sucesso dele, a felicidade dele é a nossa também, é o que a gente quer resolver o problema dele, a gente resolvendo dele, a gente também está tranquilo com o nosso aqui. Doutor, o que o paciente precisa saber antes de decidir fazer um implante? Então, o que ele vai precisar saber para ele fazer o implante? Ele precisa saber se ele tem osso. Esse é o essencial, né? Doutor Jefferson, quais são os principais cuidados no pós-operatório? Opa, isso é importante. Nós orientamos o paciente para que tome as medicações, conforme o prescrito. Ele, se for fumante, que não fume. Se tiver alguma atividade esportiva, academia, natação, que ele se poupe durante uns dias, né? Basicamente é isso aí, uma alimentação regrada, né? Ali que no dia da cirurgia ela é mais morninha para fria, basicamente é isso. E o implante precisa de manutenção com o passar dos anos? Precisa. O implante precisa fazer uma revisão, isso é normal. Fazer umas radiografias daí de rotina, pelo menos uma vez por ano, e quem usa o protocolo, que é essa prótese que fixa direto nos implantes, é importante pelo menos uma vez por ano fazer uma higienização. Remove a prótese, limpa tudo direitinho, reinstala e valeu para conta. E quanto tempo dura em média um implante bem cuidado? O tempo de implante bem cuidado, olha, eu tenho implantes aí instalados em pacientes aí há mais de 30 anos. Então... E é uma coisa muito importante também salientar que em todas as áreas profissionais, quando a gente vai e necessita de um serviço profissional, buscar sempre as melhores referências. E o senhor é uma dessas referências. O senhor pode falar um pouco sobre a sua experiência profissional? Posso falar da minha experiência profissional. Eu sou formado pela PUC de Curitiba, sou especialista em implante dentário há mais ou menos uns 30 anos. Trabalho com
não vou te dizer números de implantes instalados, porque seria talvez até régua, mas eu posso dizer para você que a gente trabalha com bastante recuperação do sorriso e da autoestima. A finalidade para nós aqui é a autoestima do paciente, a gente recuperar o sorriso e devolver o paciente para a sua vida funcional normal. Bom, agora eu gostaria que o senhor falasse se a clínica atua apenas com implante ou em outras áreas também. Não, a clínica atende com implante, sou especialista em prótese também e sou especialista em ortodontia. Eu trabalho também com os alinhadores Invisalign, Clear Correct e outros tipos de aparelhos ortodônticos também. E toda a parte de prótese, desde a parte mais simples de uma dentadura, até com uma confecção das partes estéticas de lentes e facetas. A clínica está bem localizada no Cabral. Em qual endereço? É na rua Chichorro Júnior, 364, sob loja 01. Doutor, e qual é a melhor forma de contato? Existe o QR Code aí na tela e ali é a melhor forma, você vai poder tirar suas dúvidas e entrar em contato conosco. Quero agradecer a sua participação, que de forma brilhante e instrutiva conseguiu passar uma mensagem objetiva, cristalina para quem está assistindo. E que mensagem você pode deixar como considerações finais? Eu que agradeço a procura, estou à disposição quando precisar também no futuro e estamos aí, sem problema nenhum. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Dizer sim para tudo. Generosidade ou falta de amor próprio? Vamos falar sobre isto? Sou Josi Alves, sou palestrante, sou parapsicóloga, sou terapeuta e hipnoterapeuta sistêmica e quero convidar você para conversarmos sobre este tema que traz tantos prejuízos para a nossa vida. Quando nós falamos de dizer sim para tudo e para todos, muitas vezes nós achamos que isso é ser uma pessoa boa, é um ato de generosidade. Porém, é bem diferente. Dizer não, muitas vezes está ligado à necessidade de aprovação, à necessidade de aplausos, à necessidade de ser reconhecido. Bem, quando nós agimos desta forma, quando nós não sabemos dar limites, dizendo sim para tudo e para todos, nós começamos a perder o nosso amor próprio, nós começamos a perder a nossa própria identidade. Isso acontece muito com pessoas da personalidade idealista, que já nascem com um sentimento de rejeição muito grande. Então, ao longo da sua vida, eles vão desenvolver 5 papéis para serem aprovados. Uma delas é ser bonzinho, dizer sim para tudo. Por quê? Quando a pessoa é boazinha e todo mundo pode ter a certeza de que a pessoa vai fazer, ela recebe essa falsa aprovação. Nossa, olha como o fulano é bonzinho, ele faz tudo. Olha como a fulana é boazinha, ela ajuda com todo mundo, ela nunca diz não. E isso vai trazendo um grande prejuízo para a pessoa, porque sim, ela vai se anulando, ela vai muitas vezes deixando de pensar nela própria para se doar inteiramente ao outro, porque dessa forma ela vai ganhar esta aprovação. Mas é uma falsa aprovação. Então, quando você diz sim para tudo e para todos, na maioria das vezes você não está sendo bonzinho, não está sendo generoso, você está precisando de aprovação. Comece a perceber todas as vezes que você já disse sim para todos. E colocar limites é o primeiro passo para ensinar os outros a nos respeitar. Quando nós colocamos limite, nós estamos respeitando a nós mesmos, as nossas condições, as nossas ideias, as nossas opiniões. E é o primeiro passo para ensinar o outro também a nos respeitar. Pense nisso. Se você é daquelas pessoas que diz sim para tudo e para todos, você pode estar trazendo um grande dano para a sua saúde mental.
Estamos chegando ao fim de mais um programa Câmera Brasil. Para participar e sugerir uma pauta é muito simples. O nosso e-mail está aqui aguardando a sua sugestão. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.